A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre conosco, Senhor, esteja fazendo parte da nossa vida. Eu venho aqui, irmão, para falar com os irmãos. No livro de Isaías 53, irmão, traz um mistério muito bom para nós, que se fala da vontade de Deus, né? Aquilo que Deus quer para a nossa vida. Isaías 53, versículo 10 diz assim: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os dias e os bons prazeres do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53, versículo 10. O que é a definição da vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus é assim, ó. De modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em três sentidos diferentes. Vamos ver quais são esses? Vamos lá. Você que está procurando entender o que Deus quer na sua vida, o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus quer, né, na verdade, nas nossas vidas. O primeiro ponto, a vontade de Deus é outra maneira de identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e a tua vontade, que está em Salmos 40, verso 8. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Romanos 2, 17 e 18. Noutras palavras, como em sua lei o Senhor nos instrui, no caminho que ele traçou, ela pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. Lei significa, essencialmente, instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. Segundo ponto, irmão. Segundo ponto é esse. Também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designada de perfeita vontade de Deus. E a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é que irmão, é que todos sejam salvos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. E que nenhum crente caia da graça. João 6, 39. Isso não quer dizer, irmão, que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Ponto 3, irmão. Finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer, embora Ele não deseje especificamente que ocorra tal coisa, pode ser corretamente chamada a vontade permissiva de Deus. De fato, muitas coisas que acontecem no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza de coração
mas ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da sua vontade permissiva. Jonas, ele disse: além disso, a decisão de muitas pessoas de permanecerem sem a salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante ao seu Filho. Semelhantemente, muitas aflições e males que acontecem são permitidos por Deus, mas não é desejo seu que sofram. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja Deus. Viu, irmão? A perfeita vontade de Deus, Deus não quer que o homem se perca, mas infelizmente nem todos se salvarão, né? Nem todos vão se salvar, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo ser humano se salve. Mas infelizmente, irmão, como nós acabamos de ver aqui, irmão, nem todos se salvam. É a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é que todos se salvem. Aí diz assim, irmão, na palavra do Senhor: o que é fazer a vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus, o ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, né? Falta a nossa vida diária como crente. Em primeiro lugar, diz assim: primeiro devemos descobrir qual a vontade de Deus conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 17, irmão. O segundo tópico diz o seguinte, irmão: uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crente, precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. Salmo de número 143, verso 10. Ao pedir, igualmente, que o Espírito o guie por terras plenas, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver em uma vida plana. Indica que está rogando viver uma vida de retidão. Semelhantemente, Paulo espera que os cristãos de Tessalônica sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. No outro lugar, Paulo ora para que o cristão receba a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. E o terceiro ponto, irmão, diz assim: os crentes são exaltados a orar para que a vontade de Deus seja feita. Mateus capítulo 6, versículo 10, irmãos, glorificado é o nome do Senhor. Tem mais alguns capítulos aqui, tá? Por exemplo,
Lucas 11:2, Romanos 15:30 a 32, Tiago 4:3 a 15, 13 a 15. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida da nossa família. Mateus 6:10. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos tal confiança de que, aleluia, o nosso presente e futuro estarão sob o cuidado do Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, e também capítulo 16, versículo 7. Se, porém, há pecado deliberado em nossa vida, e rebelião contra a palavra de Deus, não atenderá às nossas orações. Não podemos esperar que a vontade divina seja feita na terra como no céu, e a não ser que nós mesmos procuremos cumprir a vontade em nossa própria vida. E para finalizar, irmão, diz assim: glorioso é o nome do Senhor. Finalmente, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa para passividade ou irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mornidão. Isso aí mesmo, irmão, isso mesmo. A mornidão espiritual e Satanás, não Deus, o nosso Deus no caso, e não Deus o culpado por essa era maligna, com a sua crueldade, maldade e injustiça. Vê isso também lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Louvado seja Deus. E também diz assim: e também Satanás que recusa grande parte da dor e sofrimento no mundo, assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, assim também é da vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, somos convocados para fazer a vontade de Deus, somos convocados para participar da obra do Senhor, mas o nosso Deus, Ele nos ensina, irmão. Ele ensina através do Espírito Santo de Deus, como nós podemos ver aqui na leitura, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, ou seja, eu quero fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós trabalhamos na sua obra. A vontade do Senhor é que nós venhamos fazer a diferença entre esse povo. Nós sabemos que nós fomos chamados, irmão, para combater o pecado, para combater tudo aquilo que o inimigo se levanta para fazer. Nós fomos chamados justamente para combater essas coisas diante do nosso Pai, né? Então, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? Combater o pecado, combater o esfriamento espiritual, combater a injustiça,
combater essas desavenças, irmão, que há, essas controvérsias que há no mundo, tanto espiritual como material, irmão. Que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para quê? Para dar vida. E através da vida de Jesus, irmão, que nós fomos chamados para batalhar, né? Para batalhar contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Irmãos, é por isso que nós temos um grande compromisso de fazer a vontade do Senhor. É por isso que nós estamos, a cada momento, irmão, procurando fazer aquilo que é necessário. Que diz aqui também, olha, combater a dor, o sofrimento no mundo e tem mais. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, assim também é a vontade explícita de Deus, né? Que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Irmão, sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer, nada tem sentido. Só Ele que pode nos encher, só Ele que pode nos dar poder para nós fazermos assim a vontade do Senhor, para nós combatermos contra a mornidão espiritual, combatermos contra o próprio Satanás, porque Deus não é o culpado disso, né? Ou seja, Ele não é o culpado por essa era ser tão maligna, né? Com a sua crueldade, maldade e injustiça. Irmão, nós viemos para combater essas coisas. Bem saber, irmão, nós sabemos que a injustiça ela está reinando. Nós estamos vendo por aí, irmão, a calamidade, como ela está desorientando o mundo, né? Como Satanás ele tem se proporcionado a afrontar ao próprio Deus. Nós sabemos disso, que desde o início ele tem afrontado o nosso Deus. Ele tem feito de tudo para que a humanidade se perca. Porque, irmão, na verdade, ele já é um perdedor, irmão. Ele perdeu. Quando ele foi destituído do céu, irmão, ele perdeu tudo isso. A essência de Deus, aquilo que ele era, ele era um dos grandes que estava ali, um anjo de luz, mas caiu, irmão, caiu por a sua presunção, caiu pelo seu orgulho, e agora ele tenta levar, né, de qualquer maneira, muitos que estão apercebidos, irmão. E nós, pelo contrário, nós fomos chamados por Jesus, assim como ele veio, né? Assim como ele veio ao mundo para combater essas coisas, ele deixou essa incumbência para nós, né? Fazermos a diferença neste mundo, irmão. Por isso, queridos irmãos, precisamos estar dentro da vontade de Deus. Precisamos saber o que Deus quer com cada um de nós. Porque cada um de nós, irmão, temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. O Senhor me chamou para determinadas obras na sua casa, né? Então, basta você orar ao Senhor, você pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus para para que você venha identificar qual é a tua chamada na casa do Senhor, qual é a sua chamada na obra do Senhor, né? Primeiramente, nós sabemos que a vontade de Deus é que nós venhamos combater, né, o pecado, nós venhamos combater a mornidão espiritual, o sofrimento, né? Como nós podemos combater isso, irmão, pastor? Nós podemos combater isso, irmão, com a palavra do Senhor.
é trazendo a palavra do Senhor, é falando a vontade que Deus quer para o ser humano. Nós vemos aqui que foi mencionado Jonas, né? Jonas estava dentro da vontade permissiva de Deus, porque ele foi chamado para fazer uma obra em Nínive, né, irmão? Todo mundo conhece isso. Jonas foi chamado para fazer uma obra em Nínive. O que é que ele fez? Ele não foi, ele não quis. Irmãos, nós temos que entender que Deus tem duas vontades. Tem a vontade diretiva, aquela que ele não arreda pé, ele falou, vai ter que ser cumprida de imediato, como ele quer, como ele deseja. E tem a vontade permissiva. Como é essa vontade permissiva? Essa vontade permissiva é o que aconteceu com Jonas. Em vez dele ir para Nínive, ele foi para Jope, se não me falha a memória. Ele entrou no navio, se escondeu lá dentro e foi em sentido contrário. Uma vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Mas o que aconteceu, irmão? Aconteceu, né? Aconteceu que no meio da viagem, né? O mar se revoltou, fez os marinheiros totalmente experientes, né? Totalmente de marujos, ou marinheiro, como você queira, irmão, experientes. Nunca viram um negócio daquele, que o mar se revoltou de tal maneira que jogava o barco de um lado para o outro. E Jonas estava onde? Estava lá no porão dormindo. O que é que eles fizeram, irmão? Eles começaram a jogar, né? Jogar a carga do navio fora para aliviar o peso do navio, para ele flutuar melhor. E não teve jeito, irmão. Não teve jeito. Até que acordaram Jonas, que estava lá no porão dormindo. Olha, está passando isso e isso aí, e você está aí dormindo. E lançaram sorte. Mas Jonas já sabia que o culpado era ele. Pode me lançar ao mar. Dentro da vontade permissiva de Deus, ele passou. E olha, irmãos, uma coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Em uma decisão que nós tomamos, se nós tomamos essa decisão bem, para o lado bom, para o lado humanitário, para o lado, ou melhor dizendo, para o lado de Deus, como Deus quer, como Deus tem permitido, irmão, como Deus permite, ou seja, fazendo a vontade do Senhor, o que é que acontece? Essa decisão foi boa, essa decisão é plausível, mas se nós tomarmos uma decisão, irmão, que seja contra a vontade de Deus, irmão, traz um prejuízo muito grande. Você sozinho traz um prejuízo muito grande, irmão, e para muitas pessoas. É isso que nós temos que entender, que nós estamos aqui, irmão, para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Por isso, irmão, nós temos que prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, irmão, né? Onde eu acabei de ler para os irmãos, né? E posso ler de novo, que finalmente, irmão, podemos usar a vontade de Deus, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade. Não podemos ser passivos, irmão, ou irresponsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis, né? Passivo e irresponsabilidade. No tocante à sua chamada, lutemos contra o pecado e a mornidão espiritual. Irmão, qual é o seu chamado, irmão? Como eu falei anteriormente, ore ao Espírito, ore a Deus e o Espírito Santo de Deus para que ele te esclareça qual é o seu chamado, qual aquilo que você tem para fazer na obra do Senhor, né? Que, como está dizendo aqui, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade. Não podemos ser irresponsáveis, irmão, naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ser responsáveis, irmão, porque nós não estamos aqui em brincadeira, né?
Nós temos que combater o pecado. Qual é o pecado, irmão? O pecado, o mundo está cheio de pecado. O mundo só orienta o homem para fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor nos encha, nos dê responsabilidade cada vez mais. Ou seja, não o Senhor nos dê, não, irmão. É que eu venha a ter responsabilidade naquilo que for colocado em minhas mãos para fazer. Não podemos usar como desculpa de ser irresponsável na obra do Senhor. No tocante, irmão, a chamada, nós temos que lutar contra o pecado, a mornidão espiritual e Satanás. E Satanás, ponto. E diz assim, e não Deus é ocupado por essa era maligna com sua crueldade, maldade, injustiça. E também Satanás, quem recusa grande parte, não é quem recusa. Deixa eu ler direito para os irmãos entender melhor, para não ficarmos assim. E também Satanás que causa grande parte da dor e sofrimento no mundo. Então nós temos que lutar, irmão. Você quer uma referência, irmão, de dor? Uma referência de crueldade? Jó, irmão. Jó, capítulo 1, versículo de 6 a 12. Ainda tem mais, Jó 2, de 1 a 6. Lucas 13, 16. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aí vem aquilo que nós devemos fazer. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Assim também é da vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo, irmão. É por isso, irmão, que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas primeiro nós temos que entender a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus na minha vida, na sua vida? Procure, irmão, fazer... Procure ler a palavra de Deus, procure se esclarecer da palavra de Deus, procure fazer a vontade do Senhor, irmão. Só ela pode, ou posso até dizer assim, só com a vontade de Deus é que nós vamos conseguir. Mas eu tenho que entender o que é a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa trabalhar, como diz aqui, irmãos, qual é a minha chamada? Qual é a sua chamada? O que você sente? Irmãos, nós temos que entender isso. Qual a chamada que nós temos? Aquilo que você gosta de fazer, irmão. O que é que eu gosto de fazer, irmão? Eu gosto de estar com os irmãos. Eu gosto de estar lecionando. Eu gosto de estar estudando juntamente com os irmãos. Gosto de estar dando aula. Outros gostam de estar evangelizando. Não é que não evangelize, mas nós temos, cada um de nós, temos uma vontade natural, irmão, que isso vem de dentro de nós. Nós podemos dar exemplo de alguns irmãos que gostam de estar na rua. A irmã Cláudia, o irmão Reginaldo e outros irmãos, o irmão Jorge, que gostam, irmão, de estar na rua, buscando almas do Senhor, entregando um panfleto, falando com os transeuntes, ou seja, com aqueles que estão passando na rua, tendo a oportunidade de conversar com ele, convidá-lo para o culto, pedir o nome deles para colocar em oração. Cada um de nós estamos chamados, irmão.
qual é o seu chamado? O que Deus tem colocado no teu coração para você fazer? Olha só o que nós lemos aqui, a vontade de Deus é que lutamos contra as hostes espirituais da maldade, pelo Espírito Santo de Deus, irmão. Guarde isso no seu coração e saia da inércia, irmão, porque cada um de nós fomos chamados. Irmão, você pode até estar se questionando, irmão. Você pode estar se questionando, dizendo assim, mas eu sou um membro de branco. Irmão, não existe membro de branco. Porque todos nós somos úteis na casa do Senhor. Seja para levar uma água para o pregador, seja para varrer o pátio, seja para trocar uma água no bebedor, seja para estar louvando ao Senhor, seja para estar tocando um instrumento na casa do Senhor. Irmãos, tem várias coisas que nós podemos fazer. Então não existe crente de membro, irmão. Alguém dizia que membro de banco é prego, que é aquele que não sai do lugar. Por isso, irmãos, eu peço e oro ao Senhor pela vida de cada um de nossos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre convosco, que Deus